Olá, queridos e queridas, meus irmãos, vocês estão bem? Eu estou muito animada hoje para continuar o estudo do livro de Salmos, que nós iniciamos há alguns domingos. E hoje, de maneira especial, nós estudaremos justamente o Salmo 1, o salmo que introduz o saltério na Bíblia. Muito bem. Segundo a Bíblia de Genebra, o propósito principal do livro de Salmos consistia em prover para Israel uma coletânea de cânticos de adoração que fosse adequada para diversas situações, para o louvor a Deus, para os momentos de aflição, de sofrimento, momentos de alegria e júbilo durante as viagens e peregrinações do povo judeu. O título Salmos, essa palavra salmo, vem da tradução grega. Na tradução grega, ela quer dizer cântico, quer dizer cantar ou tocar um instrumento. E é muito interessante a gente lembrar o que Martinho Lutero dizia. Ele chamava o livro dos Salmos de uma pequena Bíblia ou um sumário do Antigo Testamento. Olha que interessante, não é? E hoje, então, para estudar o Salmo 1, eu tenho que lembrar os irmãos, tenho que contar, não é? Eu já contei essa história em alguma outra aula presencial, mas eu acredito que alguns dos irmãos não saibam ainda. O Salmo 1, eu tenho um afeto especial por ele, porque quando eu era pré-adolescente, adolescente, o pastor, que era diretor da escola dominical, é o reverendo Álvaro Becaro Filho, ele todo domingo iniciava a escola dominical, reunindo todas as classes, então era feita a leitura em uníssono do Salmo 1 e depois nós cantávamos um corinho muito conhecido que está baseado nos Salmos 119, versículo 11. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse hábito bonito, não é, de reunir as classes para praticamente depois recitar o Salmo 1, porque nós acabamos memorizando, não é? E recitar um trecho também do Salmo 119 que eu memorizei. Então, por conta disso, durante o dia, durante a semana, às vezes eu estou falando baixinho para mim mesma, até mesmo em silêncio, o Salmo 1 e esses versículos do Salmo 119. Então, para mim, fazer esse estudo sobre o Salmo 1 e comunicar com os irmãos, como eu estou fazendo agora, me dá uma satisfação muito grande, não é? É um salmo de inspiração para a minha vida, que eu tenho muita saudade também desse tempo que passou. Vamos fazer uma oração inicial para a nossa aula de hoje? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santo Espírito querido, nós nos colocamos na tua presença agora, pedindo que abra nossa mente, nosso coração, para que nós recebamos a tua palavra, esse estudo singelo, simples, mas tão importante do Salmo 1, que nos fortaleça, que nos revigore, que nós saiamos dessa aula bem alicerçados na tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Muito bem, queridos. Como vocês sabem, o Salmo 1
é composto por apenas 6 versículos. É um salmo curto, porém, a mensagem dele é relevante demais para nós. E eu quero iniciar a aula com uma leitura, já que são poucos versículos, não é? Então, nós podemos fazer essa leitura em uníssono para que nós nos orientemos nesse estudo. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o Salmo 1 é um salmo didático. Ele ensina, primeiro, a importância de se conhecer e guardar a lei de Deus, a palavra de Deus. Outra coisa, segundo lugar, o que ele ensina? As virtudes da pessoa justa. Nós diríamos, as virtudes da pessoa que é justificada em Cristo. E, em terceiro lugar, como é o estilo de vida dessa pessoa que medita nos estatutos de Deus e os guarda. Então, nós fizemos um esboço do Salmo 1. Nós dividimos em 3 partes. Então, o Salmo 1, versículo 1 a 3, ele nos conta o quê? Um retrato do justo e o seu compromisso com a lei de Deus. Nos versículos 4 e 5, um retrato do ímpio e sua reprovação diante da lei de Deus. E o versículo 6, que fecha o salmo, ele é a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Então, para estudar essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus, então, vamos começar aí com esse início, bem comecinho, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Na nossa igreja, eu acho que em toda a comunidade cristã existe sempre uma redundância da palavra, não é? A palavra que é proferida na escola dominical também é proferida na pregação, durante a semana, em outras leituras, porque ela fala ao nosso coração. Então, na aula passada e na última pregação do domingo passado, foi falado muito sobre a pessoa bem-aventurada, que é justamente como começa o nosso Salmo 1. Então, meus irmãos, a pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especiais de Deus. Significa mais do que simplesmente a ideia de felicidade. Indica plena e constante alegria e satisfação no Senhor. Vocês se lembram da aula passada que o presbítero Ítalo ministrou? Ele falou, eu sou feliz ou eu estou feliz? Então, ele ressaltou bastante esse detalhe da diferença
entre o verbo ser e o verbo estar. Então, a vida verdadeiramente feliz é aquela vivida com boa consciência, refletindo o Espírito de Cristo. Então, esse é o bem-aventurado, essa é a pessoa bem-aventurada. Depois, quando ele diz: não se detém no caminho dos pecadores. Pecador, que ele cita aqui, é aquela pessoa que quebra a lei de Deus, mas não se importa com isso, porque nós todos somos pecadores, mas quando nós pecamos, o nosso coração dói. E aí, então, vem a necessidade de confessar o nosso pecado, vem o arrependimento e o pedido de perdão. Mas quem se detém no caminho dos pecadores, esse pecador que é citado aí, é aquele que quebra a lei de Deus, que peca, não é? Mas não se importa com isso. E depois, quando ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores, escarnecedor é aquele que debocha e ridiculariza as coisas de Deus. Para os escarnecedores, desobedecer ao Senhor é como entretenimento. Ele não se sente mal por isso. Então, meus irmãos, melhor do que ser aceito em qualquer grupo é ser íntegro, orientado por valores saudáveis, ser capaz de rejeitar coisas ruins e coisas inúteis. O salmista descreve de forma progressiva a pessoa reta, a pessoa justificada. Ela não anda, não se detém, nem se assenta. Então, ele vai ampliando a atitude do justo, do justificado. Ele retrata o homem justo, revelando as coisas que ele evita. Depois, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante o que nós preparamos sobre a palavra meditar. Meditar no hebraico quer dizer falar em voz baixa. Então, o justo, ele medita constantemente nas escrituras e recita para si mesmo a palavra de Deus. Isso é um hábito muito bom. Durante o dia, nós podemos falar do nosso coração. Ninguém precisa ouvir, nós precisamos ouvir. Nós recitamos baixinho trechos importantes, relevantes para a nossa vida da palavra de Deus. Isso também é meditar. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O pastor Wiersbe é um pastor norte-americano. Ele fez uma série de 50 livros intitulado Ser em inglês. Olha que interessante. Lembre que nós estamos falando, o presbítero Ítalo falou, nós estamos falando na pregação, na última pregação do domingo passado, o reverendo Reginaldo falou a diferença entre ser e estar. Esse pastor fez uma série de 50 livros intitulada Ser. Então ele tem um que é ser verdadeiro, ser rico, ser obediente, ser amadurecido, ser contente. Então, ele tem uma frase espetacular que diz o seguinte: se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Olha que coisa linda! Vou repetir. Se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Então, se tiver um dia que você fala, eu não sei como orar, eu não sei o que fazer, não tenho palavras, fale com o Senhor
Salmos e outros trechos da palavra de Deus, porque então a palavra retorna e fala conosco sobre o Senhor. Então, esse trecho, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, fala baixinho, de dia e de noite. Não é uma maravilha? Muito bem. Seguindo nesse primeiro trecho, então, do Salmo, até o versículo 3. Ele, quer dizer, o justo, o justificado, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, quando nós pedimos para plantar, não é, uma jabuticabeira no nosso terreno, a pessoa que entendia do assunto, né, falou assim, olha, a jabuticabeira, para ela ficar realmente frutífera, para ela frutificar, para dar bastante jabuticaba, para ficar uma árvore saudável, você tem que gotejar água, o solo tem que estar bem irrigado para que ela seja saudável. Então, é isso. A árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa, ela floresce e ela produz os frutos na estação própria. Maravilha, não é, meus irmãos? Então, essa é a primeira parte do Salmo 1. Nós podemos, então, partir para a segunda parte. Fizemos o retrato do justo e agora vamos fazer o retrato do ímpio e a sua reprovação diante da lei de Deus, que são os versículos 4 e 5 do Salmo 1. Então, o versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha só que coisa triste. Então, o salmista usa a figura da palha que se dispersa, referindo-se o quê? Ao que é frágil, ao que é inútil, sem valor, que logo se deteriora e desaparece. Então, esses são os ímpios, não é? Então, o próximo versículo 5, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E olha que interessante, o profeta João Batista, que antecedeu Jesus, fez uma dura afirmação sobre o julgamento de Jesus. Vejam, está em Mateus 3,12. Vamos ler juntos? Sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso é muito triste, mas é a realidade. Cada trecho da palavra de Deus fala, conversa com os outros trechos. Então, versículo 4, versículo 5 do Salmo 1, descreve os ímpios, descreve a atitude deles, descreve o julgamento, o final da vida do ímpio. E para terminar, com chave de ouro, não é? O versículo 6, que reflete a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Então diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós selecionamos essa imagem que mostra bem, não é? Então, à frente, 2 caminhos. Então, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Salmo 1 ensina
que o caminho da retidão e o caminho da impiedade são determinados pela relação que a pessoa tem com o Senhor. Veja que salmo didático que introduz o saltério para nós, não é? Então, meus irmãos, frequentemente os ímpios prosperam nessa vida terrena. E os justos, os justificados por Cristo, muitas vezes são oprimidos, sofrem. E essa questão, às vezes, nos incomoda. E não só a nós, incomodou as pessoas anteriores a nós, os crentes anteriores a nós. E ela foi tratada em outros salmos também. O fato de temporariamente os ímpios prosperarem e os justificados, os justos, serem oprimidos. Então, por exemplo, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 37, de 1 a 3, ele fala sobre isso também. Vamos fazer a leitura? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, se você ficar indignado com essa realidade entre os ímpios e os justos, reflita, medite na palavra de Deus para ter a resposta, a consolação no seu coração. Então, veja bem, Asaf é o autor, não é, de vários salmos. Ele era levita, ele era músico e cantor, e se os irmãos puderem, durante a semana, ler 2 Crônicas 5, 11 a 14, vocês saberão que Asaf viu a glória de Deus. É um trecho maravilhoso do Velho Testamento este, que eu estou citando para que os irmãos, se quiserem, se puderem, fazerem a leitura. 2 Crônicas 5, 11 a 14. Asaf, juntamente com outros músicos, outros cantores, estavam em louvores a Deus e o lugar se encheu da glória de Deus, que Deus estava recebendo aqueles louvores e eles nem puderam continuar naquele lugar. Então, Asaf teve o privilégio, junto com outros cantores, não é? De ver a glória de Deus. Então, o Salmo de Asaf, o Salmo 73, é muito longo, não é? Ele tem quase 30 versículos, mas ele fala justamente isso, sobre a prosperidade do ímpio e a indignação do justo, não é? Eu reservei poucos versículos só para os irmãos verem como a história se repete. O ser humano é o mesmo, não é? Mas a palavra de Deus nos dá a resposta. Por isso que nós somos felizes, por isso nós somos bem-aventurados, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus falando ao nosso coração, à nossa mente, todos os dias, toda hora, através da palavra de Deus. Então, olha nesse Salmo 73 de Asaf, dos versículos 3 ao 5, que ele diz: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, quer dizer, brilhante. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Depois, mais para frente, ele diz: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho
e depois me recebes na glória. E último versículo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, a própria palavra de Deus conversa e sempre corrobora com as ideias ali colocadas, ali defendidas. Então, meus irmãos, nós podemos fazer várias aplicações desse Salmo 1. Eu sempre, em várias aulas, falava para os alunos, não é? Sobre a densidade das substâncias. E aí eu falava, olha, em 1 mililitro cabe apenas 1 grama de água. Mas se você fizer uma caixinha assim pequenininha, que mede 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cúbico, onde cabe só 1 grama de água, cabe quase 14 gramas de mercúrio. 13,6 gramas de mercúrio. Naquela caixinha desse tamanho de 1 centímetro cúbico. Então, nós podemos dizer que o Salmo 1 é isso. Ele introduz o saltério com apenas 6 versículos, mas a sua densidade é enorme. A mensagem que ele nos dá, a confiança na palavra de Deus, a descrição que ele faz do justo, no nosso caso, do justificado em Cristo, e do ímpio, é maravilhosa. É um salmo denso, é um salmo que fala ao nosso coração. E nós podemos fazer inúmeras aplicações. Nessa aula, rapidamente, o justo é bem-aventurado. A bem-aventurança vem do relacionamento com Deus, pois o justo é dirigido pela palavra da verdade. A condição do ímpio é ilusória. Do ponto de vista humano, os ímpios parecem ricos e fortes, mas para Deus são desprezíveis, são frágeis e destinados ao julgamento. Essa frase é do mesmo reverendo Wiersbe, que escreveu aquela série Ser, que fala, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, depois a palavra de Deus fala comigo. Maravilha, não é? E, meus irmãos, o justo pode passar por dificuldades e aflições, mas a sua vida nunca foge do controle de Deus, que conhece todo o seu caminho. O Senhor conhece o caminho do justo. E o significado desse bem-aventurado, que é a primeira palavra do Salmo 1, descreve aquele que é muito feliz, que possui a glória dos céus, isto é, um indivíduo que está em estado de graça constante, que tem paz na alma, é aquele que aproveita as graças divinas durante sua vida e até mesmo após a morte. Nós já estamos na vida eterna. É um sujeito que continua se mantendo ao agrado de Deus, eternamente pronto para receber as suas bênçãos. É possível encontrar essa expressão em muitas ocasiões na Bíblia. Então, bem-aventurado se refere à felicidade, a pessoa que consegue ser feliz de maneira permanente, que está com seus sentimentos alinhados com a existência de Deus. E Jesus falou em Mateus 5 como são os bem-aventurados. Como são os bem-aventurados? Como vivem os bem-aventurados? São os humildes de espírito,
São aqueles que choram, sim, mas eles são consolados. São os que têm fome e sede de justiça. São os misericordiosos. São os limpos de coração. São os perseguidos por causa da justiça. Jesus faz uma bela descrição dos bem-aventurados em Mateus 5. Então, meus irmãos, que maravilha de Salmo 1. Meus queridos, ainda para terminar a nossa aula, nós preparamos os comentários de Santo Agostinho sobre o Salmo 1, que é simplesmente, eu diria, maravilhosa a interpretação de Santo Agostinho sobre o Salmo 1. Na Patrística, nós temos 3 volumes de comentários de Santo Agostinho. O primeiro sobre os Salmos, não é? O primeiro é Salmo 1 a Salmo 50, esse que nós estamos mostrando a capa aí para vocês, e depois no final da aula aparecerão as referências, se os irmãos se interessarem em ler, não é? Volume 2, Salmos 51 a 100, os comentários dele, e o último volume, então, 101 a 150. Então, quais são esses comentários de Santo Agostinho que podem fazer tão bem ao nosso coração sobre o Salmo 1? Então, olha só. Feliz o homem que não entrou no conselho dos ímpios. Santo Agostinho afirma que esse homem que não entrou no conselho dos ímpios é Jesus. Então, ele observa a ordem das palavras. Não entrou, não se detém, nem se assenta. Então, o que ele comenta? Entrou quem de Deus se afastou. Deteve-se quem se deleitou no pecado. Sentou-se o obstinado na soberba, que não retrocedeu enquanto não foi libertado por Jesus. Jesus, aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Santo Agostinho diz que esse justo que o Salmo 1 descreve é Jesus, é o varão perfeito. Nós não somos justos, mas nós somos justificados por Jesus. Nós temos que ser o quê? Imitadores de Jesus. Olha que maravilha de interpretação de Santo Agostinho. Continuando. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agostinho lembra que o apóstolo Paulo afirma em 1 Timóteo 1,9 que a lei não é destinada ao justo. Olha que coisa maravilhosa. A partir daí, Santo Agostinho afirma que é diferente estar dentro da lei de estar sob a lei. Quem está dentro da lei age conforme a lei. É uma pessoa livre. A lei foi aprendida pelo intelecto e aí ele pode dispensar a letra. Agora, estar sob a lei, quando a pessoa está sob a lei, ela é coagida pela lei, ela é escrava. É a lei escrita, é a lei que é imposta. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 1,9, a lei não é destinada ao justo. Veja que comentário interessante e relevante de Santo Agostinho. Mais um detalhe, esse trecho que diz de dia e de noite, ele diz que dia se refere à alegria.
a quando nós temos motivo para nos alegrarmos, e noite se refere às tribulações. Então, o justo medita na lei de Deus de dia, ou seja, quando ele está alegre, e de noite, quando ele passa por tribulações, por sofrimento, por dor, por angústia. Não é maravilhoso a gente poder estudar isso? Depois, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Nesse trecho, junto à corrente de águas, ele diz, ao lado da própria sabedoria, que é Jesus, que se dignou assumir a natureza humana para a nossa salvação. E aí ele cita o quê? João 7,37. O que Jesus falou em João 7,37? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a sabedoria, Jesus é a própria corrente de águas, que faz com que a árvore seja viçosa, saudável, cujas folhas não caem e que dá o fruto na estação própria. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Na versão utilizada nesse livro dos comentários de Santo Agostinho, está assim, bem diversa será a sorte dos ímpios, poeira que o vento carrega da superfície da terra. Para Agostinho, terra significa a estabilidade, a firmeza em Deus. Então, quando fala como a poeira que o vento carrega da superfície da terra, quer dizer que o ímpio, ele não fica estável na estabilidade de Deus. Ele é carregado, não é? E aí ele cita qual referência? Salmo 37,16. O que diz o Salmo 37,16? O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Eles não serão nem lembrados. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Santo Agostinho diz o seguinte, os perversos não prevalecerão no juízo, quer dizer, ressurgirão, mas não para serem julgados, porque já estão condenados a penas bem determinadas. E nem os pecadores na congregação dos justos, diz o seguinte, quanto aos pecadores, chamados e justificados por Jesus, serão julgados. E aí ele cita 1 Coríntios 3, de 13 a 15. O que é afirmado nesse trecho pelo apóstolo Paulo? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, é muito relevante, não é? Esse comentário também de Santo Agostinho sobre a diferença entre o justo e o ímpio. E o último versículo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ele diz o quê? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas ignora, simplesmente ignora o caminho dos ímpios. E aí, Agostinho cita Mateus 7, 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus foi muito claro quando tratou, não é, sobre o fim do ímpio, não é? Então, Agostinho diz: ser ignorado pelo Senhor significa perecer. Ser conhecido por ele significa permanecer, significa vida eterna, significa ser conhecido por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O ser relaciona-se com a ciência de Deus, o não ser ao desconhecimento da parte dele. E aí ele cita Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Queridos irmãos, claro que podemos aprofundar os estudos sobre o Salmo 1 e enriquecermos mais a nossa vida eterna. Vamos meditar no Salmo 1 durante esta semana, durante a nossa vida. Vamos falar baixinho esse salmo para o conforto do nosso coração. Eu desejo uma excelente semana a todos, uma semana abençoada, uma semana do ser feliz, ser agraciado, ser temente a Deus. Desejo a todos os irmãos um abraço forte a todos, de coração.